Fala galera, aqui é o Wesley Salles do canal Wesley Salles 3D novamente. Essa é a segunda e última parte do tutorial de criação de uma cidade com sistemas de partículas. Na primeira parte a gente viu como criar as ruas e as construções da nossa cidade. Nessa parte a gente vai ver como criar alguns pedestres, carros, os caminhos que serão percorridos por eles e a gente vai aprender também a configurar tudo isso com a ajuda de partículas. Se você não viu a primeira parte, é só clicar no card que está aparecendo aí. Lembrando que as partes são independentes, tá? Então você não precisa assistir uma para assistir a outra, beleza? Vamos começar com os pedestres. Eu optei por criar o modelo do pedestre do zero. Fique à vontade para carregar o modelo já pronto ou criar o seu também, beleza? Para a criação desse primeiro pedestre, eu comecei com um simples cubo. Com as operações básicas de adição de loop cuts, extrusão, translação, rotação e escala da malha, a gente vai modificando a forma do nosso modelo aos poucos até chegar em um resultado agradável. Eu voltei várias vezes para fazer alguns ajustes na malha, então fica tranquilo se não estiver bonito logo no começo, beleza? Com o modelo completo, eu ajustei a malha para que os pés ficassem em cima do eixo X. Depois eu ajustei a escala do objeto do pedestre para algo mais realista e compatível com a nossa cidade, já que ele estava bem grande. E daí eu já comecei a criar os seus materiais, que são simples shaders do tipo de Fuse com cores diferentes. Então a gente continua na mesma linha visual do que a gente estabeleceu na parte 1 com as construções. Com o modelo e os materiais prontos, a gente já pode partir para a criação do esqueleto dele. Não tem muitos detalhes nessa parte se você entende o básico de rigging. Então é simplesmente adicionar ossos e verificar o parenteamento entre eles, né? Com a finalização desse esqueleto, eu comecei a corrigir a deformação da malha do pedestre. Já que a gente atribuiu o peso automaticamente no parenteamento do esqueleto com a malha, às vezes não fica tão perfeito, né? Então eu vou verificando os ossos que eu preciso e vou ajustando até ficar bem legal a deformação. Para a animação do ciclo de caminhada do nosso pedestre, eu começo com uma pose inicial, que é utilizada no primeiro frame, que no caso é o frame 1, e no último frame, que no caso é o frame 30, possibilitando a animação em loop, certo? No frame médio e intermediário, que no caso é o frame 15, eu criei uma pose oposta de todos os membros, certo? E aí a gente já consegue fazer esse ciclo de caminhada básico. Depois eu adiciono mais frames médios, que são os in-betweens, que são o frame 8 e o 22, com ajustes nas poses para adicionar mais detalhes e deixar a animação mais fluida. Eu ainda senti falta depois disso de alguns pequenos ajustes, então eu criei mais ajustes nas poses nos frames 11 e 25. E você está vendo na tela agora o resultado da nossa animação do pedestre. Você pode conferir nos links da descrição os arquivos com as animações inclusive e todos os outros arquivos necessários para criar o resultado final mostrado no início do vídeo. Repetindo o que eu disse na primeira parte, quanto mais modelos, mais variação. Então eu duplico o nosso primeiro pedestre e faço pequenas alterações na malha e nos materiais para transformar ele em uma pedestre feminina. Para dar uma diferenciada a mais no visual, eu adicionei um rabo de cavalo a partir de um cubo nessa pedestre feminina. E aí eu só precisei adicionar essa nova malha do rabo de cavalo no grupo de vértices da cabeça, para que ele também pudesse seguir a animação que eu já havia feito, então não preciso parentear nem atribuir pesos novamente. Agora a gente está pronto para mandar os pedestres para a rua, no bom sentido. Já criamos os pedestres e também já temos uma cidade pronta, né? Só falta unirmos eles. Para isso a gente precisa criar um novo objeto que tenha um sistema de partículas. O objeto escolhido no caso é simplesmente um plano, né? Então a gente vai utilizar a face desse plano para emitir os pedestres. No modo de edição, eu redimensiono a sua escala, certo? Para algo mais compatível ali com a largura da calçada, que é onde a gente quer que os pedestres andem, e rotaciono o eixo Y para o plano ficar em pé, certo? Então eu rotaciono em 90 graus. Com isso, a gente já tem um plano pronto, eu mudo o nome para ficar mais descritivo, e a gente já pode criar o sistema de partículas. É bom sempre nomear também, como eu estou fazendo aí, para a gente sempre poder encontrar em alguma configuração o nome correto. Com isso pronto, na seção render a gente marca a opção Group e vemos que não temos nenhum grupo ainda de pedestres, certo? Então a gente seleciona somente a malha, não precisa do esqueleto, e pressiona Ctrl G. Na barra lateral da 3D View a gente renomeia para pessoas ou pedestres, tanto faz, e já temos um grupo dos pedestres, certo? Então a gente só precisa agora setar nessa configuração que a gente acabou de ver do emissor, na parte ali de Group,
os pedestres. E a gente já começa a ter uma cachoeira de pedestres, né? A gente não quer que os pedestres fiquem caindo, a gente quer determinar um caminho. Mas antes de determinarmos o caminho, a gente muda um pouco a escala, certo? Em size, para que eles fiquem mais compatíveis com a altura, né? A escala dos prédios também, já que ele não usa a escala que a gente já definiu antes. E aí sim, a gente já temos um plano pronto, os pedestres prontos, só precisamos definir um caminho, que é o que a gente vai fazer agora. Os nossos pedestres já estão sendo criados, mas eles ainda não sabem qual o caminho que devem seguir, né? Então a gente vai fazer uso das curvas de Bézier para ajudá-los nessa missão. Se você não conhece muito bem essas curvas, eu mostro aí no canto da tela e no card, no meu tutorial anterior, como criar com curvas de Bézier um percurso de montanha-russa, inclusive com animação. Então se você não viu, confere aí para aprender um pouco mais sobre essas curvas, certo? Mas basicamente, eu vou dar uma explicação de como utilizá-las. A gente vai adicionando esses pontos, basicamente como se fossem vértices, que são os pontos de controle, e essas alças, né, que são essas extrusões desses pontos de controle. Então com isso a gente vai definindo essa linha preta, que seria a curva de Bézier, que está sendo criada baseada nesses pontos. Então eu vou ajustando simplesmente esses pontos e a curva para que ela se encaixe exatamente na área onde eu quero que os meus pedestres andem, certo? Do meu percurso. E aí eu vou ajustando esses pontos e essas curvas. Logo depois, em algumas áreas, como ali na rua inclinada, a gente pode precisar utilizar o atalho V para definir o tipo de vetor para o alinhamento das nossas alças, certo? Então vai ficar mais fácil da gente ajustar essas alças, deixar elas um pouco mais retas e que elas trabalhem de forma independente uma da outra. Eu ainda recomendo que vocês brinquem com essas opções para entender melhor como cada uma se comporta. Com a nossa curva criada e ainda selecionada, a gente vai até o painel de propriedades, clicamos no botão de física e ativamos a opção de campo de força. No tipo, escolhemos Curve Guide e é aqui que a mágica acontece. Você vai verificar que agora a curva apresenta um círculo no seu início e no fim. O campo de força Curve Guide faz com que as partículas que estejam dentro da área delimitada por esses círculos utilizem a curva como guia de movimento. Então os círculos desse campo de força também são as representações visuais das áreas de influência desse campo de força. Então qualquer partícula dentro dessa área será afetada por ele. É importante ajustar esses círculos para que eles atuem somente nas áreas que precisamos, certo? Então a gente vai evitar interferências com outros tipos de partículas, por exemplo, os carros ou outros pedestres, se a gente quiser fazer duas faixas, certo? Se pressionarmos Alt A para dar play na animação, a gente vai verificar que as partículas ou os pedestres já seguem a nossa curva, mas não de forma 100% correta. E é isso que a gente vai ajustar agora. Existem 4 erros que estão nos impedindo de fazer com que o sistema dos pedestres de deslocamento funcione de forma correta. O primeiro é esse, justamente a movimentação dos pedestres, que estão de costas, né, para a direção onde eles deveriam estar olhando na hora da movimentação. Para corrigir, a gente seleciona os esqueletos, certo, no modo objeto, e rotaciona ele em 90 graus no eixo Z. E aí a gente aplica essa rotação com o atalho Ctrl A, certo? Quando a gente voltar para a cena da cidade, a gente vai selecionar o nosso emissor, que no caso é esse plano, e nas configurações das partículas em Render, a gente marca a opção Rotation para usar a rotação original dos nossos modelos, né, dos pedestres. Então agora podem ver que eles estão voltados na direção correta. O segundo problema é justamente que os pedestres não seguem a rotação da curva, certo? Eles mantêm a rotação original. Para resolver isso, a gente vai marcar a opção Rotation e marca a opção Dynamic. Pode ver que agora eles estão agora rotacionando. Alguns não funcionam porque a gente tem que reiniciar a simulação. O terceiro problema é justamente a animação dos pedestres, que só funcionam bem no início e depois eles ficam estáticos. Para resolver isso e entender melhor como está funcionando, eu vou lá na camada dos pedestres e vou abrir o Dop Sheet, certo? Que é onde a gente fez a animação. Como a gente pode ver, a gente só tem frames do 1 ao 30 e não tem mais nada depois disso. Por isso eles ficam estáticos. Para resolver esse problema, a gente vai abrir aqui o NLA Editor, que é o editor de animação não linear, e transformar os clips clicando nessa setinha em faixas. Com essas faixas de animação, a gente pode aumentar o valor de repetição dela sem precisar adicionar novos frames. Então eu vou aqui na opção Repeat do painelzinho de propriedades e aumento o número de repetições
da nossa faixa de animação agora para um número suficiente, né, para cumprir os nossos frames aí até o final da animação, no caso até próximo de 3000 ali. Então eu uso o repeat de 100 nas duas faixas de animação, certo? Se a gente der play agora na animação, a gente vai ver que os personagens funcionam corretamente e passam até do frame 30 sem dar qualquer problema daquela parte estática, né, da animação. Então isso já foi resolvido. O quarto e último problema que a gente tem que resolver é justamente a velocidade de deslocamento dos nossos pedestres. Para resolver isso, a gente seleciona o nosso emissor de pedestres e vamos brincar um pouco com as configurações do sistema de partículas. Na seção emissão, a gente vai trabalhar com essa opção de números para definir o número de pedestres que vão ser emitidos. Em Start e End, a gente define o primeiro frame e o último frame de emissão do valor que está em números. E a opção principal é Lifetime, que define o tempo dessas partículas, que quando a gente está em união junto com aquele tipo de campo de força do Curve Guide, isso define o Lifetime como uma propriedade de velocidade das nossas pedestres, né, das nossas partículas. Então a gente vai brincando com esses valores até definir uma velocidade que bata com a nossa animação, certo? E com isso a gente tem a animação dos pedestres completamente ok. Agora que a gente já aprendeu a criar pedestres que seguem percursos, você deve estar se perguntando se os carros funcionam da mesma forma, certo? E é exatamente isso mesmo. A gente vai pegar esses 4 carros, que a única diferença são as cores, e vamos uni-los num grupo e linká-los ao nosso projeto. E aí a gente só vai precisar criar um novo emissor para os carros e um novo percurso para eles andarem, certo? A gente também poderia duplicar os percursos e emissores originais dos pedestres. Só que aí a gente ia ter que mexer nas configurações e algo poderia não dar muito certo. Então eu acho melhor criar eles do zero mesmo, certo? Outra coisa importante a ser citada é que as áreas de influência dos campos de força das curvas diferentes, por exemplo, a dos carros e a dos pedestres, não devem se cruzar em nenhum momento, pois aí pode resultar em algum efeito inesperado nas nossas partículas, tanto dos pedestres quanto dos carros, certo? Então é bom você se certificar de manter alguma distância entre esses círculos em curvas diferentes, certo? Nunca cruzar eles. O objeto também emissor dos nossos pedestres e carros também deve estar completamente dentro dessa área de influência da curva, como eu já disse. Senão é capaz que algumas partículas possam escapar e elas caiam ou causem um efeito inesperado no nosso render também, certo? Então muita atenção a isso. Com a nossa última configuração no sistema dos carros, se a gente der play na nossa animação, a gente deve obter um resultado parecido com esse aí que está aparecendo na nossa tela, certo? Se você não está conseguindo o mesmo resultado, não está entendendo muito bem como funciona alguma parte do tutorial, ou se algo está errado e você não sabe como resolver, deixa aí nos comentários desse vídeo, logo abaixo do vídeo, certo? Deixe sua crítica, sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão ou elogio, que eu vou ter o maior prazer em responder, certo? Em a gente solucionar esse problema juntos. Se você não quiser parar por aqui nesse tutorial, eu vou te deixar com alguns desafios para tentar implementar. A gente já construiu uma cidade, pedestres e carros. Que tal a gente acrescentar mais coisas? Algumas dessas sugestões de coisas a adicionar são um semáforo, certo? A gente não tem semáforo na nossa cidade. Postes de energia com fios. Fazer os pedestres ou os carros alterarem o seu percurso. Aqui eu deixo uma dica. Será que dá certo animar as propriedades do campo de força de cada uma das curvas enquanto as partículas passam próximas delas? Será? E aí, o que é que a gente pode testar? E também outro desafio é adicionar árvores, né? A gente dá um pouquinho mais de cor verde para esse cenário. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí para ajudar o canal. Se não é inscrito ainda e quer continuar a receber vídeos, tutoriais e novos conteúdos de diversas áreas de arte, né, digital, se inscreve aí no canal também e compartilha com a galera que você acha que vai ser útil esse conteúdo, certo? Ah, não esquece também, tem a minha página do Facebook, onde você pode ver os conteúdos assim que eu lanço, posto de vez em quando algumas coisas novas e pode ser muito útil também você estar acompanhando por lá, beleza? Valeu, falou e até o próximo tutorial ou vídeo, galera.